Shalom, amados irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus Cristo abençoe mais uma vez a vocês, a nós todos, né? Que Deus abençoe mesmo a nós. Queremos falar mais alguma coisa na parte do Senhor, que na qual ajudaria alguém. Por isso é que estamos aqui, para apoiarmos uns aos outros. Na ausência do sol, a lua, que é a esposa do Senhor, aí o Senhor trabalha, né, na forma espiritual, usando seres humanos. Hoje falamos mais sobre os tipos, porque os tipos nunca falham. À margem de Israel, no deserto, ou seja, as histórias bíblicas do Antigo Testamento, realmente é a mesma na qual que a gente vivemos, porque as pessoas passam, mas o Espírito permanece. Amém? Quer dizer que o Senhor Jesus Cristo continua a ser real, o Deus da Bíblia, ainda hoje. As mesmas aflições que nós padecemos, também eles no passado padeceram. O grupo de Moisés, o grupo de Elias, padeceram as mesmas aflições que nós padecemos hoje. E qual foi o segredo? Se nós seguimos as histórias, tu e eu veremos que é o mesmo que nós devíamos nos afirmar. O segredo que o povo, na qual compreendeu no passado, mesmo que não tinham compreendido, mas firmaram naquilo, tiveram a vitória sobre qualquer preocupações, qualquer questionários que eles tinham sobre as suas vidas, e qualquer dificuldades que eles tinham, havia só uma forma de Deus responder. E essa, a mesma forma que respondia neles lá, é a mesma que Ele responde para nós hoje. Por isso, Ele nos deu as Escrituras, Hebreus 13:8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vê lá. Para a nossa pequena compreensão, a gente compreendemos que não se fala só desde o seu nascimento, pois não. Mas sim, se fala desde antes da fundação do mundo. Esse ontem é algo desde o começo do tempo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que obrou em Abraão, em Isaac, em Jacó. E Ele é o mesmo que está obrando hoje. Viu como é que os fariseus compreenderam ele mal quando via no mundo? Quando ele dizia que o vosso pai viu o meu dia, Abraão. Vê como é que os fariseus lhe tratou? Perguntou a ele: você nem 50 anos tem, jovem? Diz que nosso pai Abraão viu o teu dia. Percebes? Compreenderam isso carnal. Mas, pela graça de Deus, com a visão da águia, possamos voar, compreender que Ele não falava do corpo na qual que ele usava, ele falava do espírito na qual que obrava em Abraão. Melquisedeque, aquele que não tinha nenhuma genealogia, nem princípios de vida, nem fim de vida. Abraão lhe viu em seu dia. Percebes? É o mesmo Senhor Jesus Cristo. O povo
até hoje morrem de falta de compreender ou de falta de luz sobre a palavra de Deus. É aonde, diria eu, que o povo morre. O povo tem sempre tido uma característica, uma figura carnal em qualquer geração. Nunca compreende as coisas divinas por causa da ciência, da sabedoria da sua época, como nos dias de hoje. O povo realmente morre pelos prazeres do mundo. Hoje o diabo realmente fez avançar a ciência de um nível muito elevado, que na qual temos muitas coisas que nos distraem, e na qual o povo hoje vão à busca de uma só coisa: finanças, pois para ter boa vida. E daí Satanás desvestiu a mulher, que na qual é o ponto fraco do homem. É o mesmo ponto fraco desde o início, com nosso pai Abraão, ou seja, Adão, queria dizer. E através da mulher perdeu a sua posição. E hoje em dia o Adão continua caindo da mesma forma que caiu lá. E o diabo, como conhece isso, o que ele fez? Meteu a mulher meia nua, para apanhar bem os homens, para que os homens ficam distraídos a compreender a verdade, a compreender o certo. Amém? Isso é uma das razões que o homem em si próprio não quer crer na salvação, porque para ele os prazeres do mundo é isso a vida. Quando fala com alguém, não pode abandonar essa vida pecaminosa, ele vai te explicar que a vida é esta. Se abandonar isto, então não vivo mais. Para o mundo hoje compreende a vida de outra forma. Para os filhos de Deus, a vida também de outra forma. Pois nós somos criaturas eternas. E o diabo está correndo com um grande perigo, sabendo que o fim dele está se aproximando. E não quero entrar na lama só. Por isso é que quero meter todo mundo na lama com ele. É a maldade dele. Então, meu caríssimo irmão, irmã, eu quero chamar a tua atenção a permanecer na fé. É a única solução para sair dessa. De quê? Para sair desse inferno. A vida não é esta. Nós viemos para cumprir uma certa tarefa aqui na Terra. E Deus nos deixou como um livre-hábito, escolhendo, depende de nós agora. Mas, meu irmão, quando estiver em vida, em boa saúde, é o tempo para servir a Deus. É o tempo para seguir os mandamentos do Senhor e persistir firme, pouco importa as dificuldades da vida. Aliás, é isso o caminho certo. Tens que passar em dificuldade, compreender que a vida não é assim como nós pensamos, porque a vida depende do seu dominador, do seu ator da vida, que é o Senhor, Deus da Bíblia. Então, por esta manhã, vamos falar um pouquinho sobre uma pequena lição, sobre os tipos, como aqui havia dito, porque os tipos nunca falham. Se Israel no passado viveu assim, Deus dá a vitória. Só o apoiando, Hebreu 13:8, nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tá, quer dizer que ele nunca muda. Deus da Bíblia nunca muda. Ele é imutável. Sendo assim, se no passado ele cuidou o povo de Deus, o povo de Israel, porque o povo de Israel, na sua parte, protegeu a palavra, obedeceu a palavra,
Então hoje ele não faria ao contrário, senão apenas cumprir o que ele havia feito lá no passado. Êxodo capítulo 14, verso 3, a Bíblia diz: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. A palavra do Senhor. Vê, se você notar, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, foi também as suas mesmas palavras constantes. Não temais, tudo está cumprido. Amém? Isso é que o Senhor fazia entender ao povo. Dizia Jesus Cristo: não tenha medo, venci o mundo, não tenha preocupações nenhuma, tudo está cumprido. Isso é para apelar a atenção a nós, a igreja, porque a igreja é o corpo do Senhor. A igreja sou eu, a igreja é você, irmão que me assiste. Então, isso é para apelar a nós. Devemos estar firmes na palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que o irmão ou a irmã não falhará. Mas isso não pode te colocar em estado de coma, estado medroso, não. Isso apenas tem que chamar a atenção, compreender que tu és humano, mas é que o que é certo, onde nós nos repousamos, é mais seguro do que nunca. Ali, não existe alguém que repousa no sangue do Senhor Jesus Cristo, que é a mensagem desta era, que na qual sentir medo do diabo ou preocupações. Eu vou ler Irmão Branham nessa mensagem que lembro da vez passada, Redenção pelo Poder, parágrafo 101, ele diz o seguinte: este é o problema da igreja hoje. Morrem de medo, amém? Morrem de medo de você cometer uma falha. Como pode falhar quando você está em Cristo? Você não pode falhar. Você tem vida eterna. Todos os demônios do inferno não podem abalar você. Você tem vida eterna. Assim disse Jesus. Então, não tenha medo de falhar. Não, mas eu tenho muitas falhas. Você é humano, irmão. Irmã, você é humana. Não esquece que você falhará sempre. Mas questão, devemos distinguir e tentar compreender que existe falha e existe pecado. Pecado é que nós já não cometemos, porque pecado é a incredulidade. Pecado para um crente já não comete. Eu estou falando de um crente que teme a Deus, que crê que tem o Espírito Santo. Não comete pecado, porque ele não peca. Ele não faz algo por si próprio. Ele não vai acordando, sabendo que isto é mal e fazendo. Não, isso é apenas um incrédulo que faz. Mas um crente real não faz isso. Um crente real comete erros. E estamos aqui baseando, apoiamos que você é um crente cometendo erros. É ali que estou sentado. É ali que eu vou tocar nessa noite ou nessa manhã. Que um crente não comete falhas, não comete erros. Porque o erro é algo incondicional. É algo que você não esperava, que não preparou, então algo acontecer. Agora, há uma revelação aí
que nós ficamos despercebidos. Por isso é que nós entramos em estado de medo. Qual? Jesus Cristo morreu para você, para mim, e levou longe de ti, longe de nós, todo este pecado, todo este erro. Quer dizer que quando você cometendo o erro, aquilo passa por conta do Senhor Jesus. E ali está. Por que a gente ficamos com medo? Aí está. Se Jesus Cristo, a sua morte resultou tudo isso, levou, limpou, lavou toda essa sujeira em nós. Então, uma vez que eu não estou a encorajar alguém a cometer o erro, mas simplesmente estou a apresentar que a gente não podemos ter medo. E o resultado do medo, isso condiciona muito com os erros que a gente cometemos. Quando a gente cometemos erros, isso nos leva num estado desagradável a Deus. Claro, sendo cristão é natural, mas não tendo medo. Uma vez que pode estar em estado desagradável em Deus porque você falhou, claro, mas entra-te numa posição de arrependimento, se calhar, numa posição de consagração a Deus, para enfim que Ele coloca um bom desejo em você. Não deixe estado de medo ficar em ti, não permita isso, querido irmão, irmã. Permita que estado de paz, de amor, permaneça em ti, porque o amor e fé são irmãos. Uma vez que o irmão tivesse fé, o amor está acompanhando esta fé. Tanto faz o amor e a fé está acompanhando. É esse estado que um crente tem que permanecer. Porque o Senhor nos aconselhou a isto. Estando em bom ânimo. É bíblico isso. Só estando em bom ânimo pode muito fazer muita coisa. O que é isso? Estando com um bom ânimo, pode ter melhores resultados na tua vida. Deus facilmente pode operar, porque o teu estado está realmente em perfeitas condições. É isso que o Senhor quer de nós. Felizes, bom ânimo, sabendo que o Senhor toma controle. Mas eu estou passando em dificuldade. Que tal? Consagra-te, meu irmão, estando quieto. Ali verás a mão de Deus. Não estando agitado, não. Vê o que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto. É a mesma coisa que acabamos de ler. Você verá que o povo de Israel, quando viram o povo egipciano, o soldado egipciano vindo atrás deles com armas mais poderosas daquela época, porque o Egito era uma potência, como hoje podemos dizer os Estados Unidos, e preparou-se o seu exército, preparou-se tudo o que eles tinham para poder vir enfrentar o povo. Mas, vê lá, o povo de Deus começou a murmurar contra Moisés e contra o Senhor, clamar, teve muito medo, na qual começou a se sentir que ser escravo seria melhor. Não, ser escravo não é melhor, irmão, irmã. Simplesmente ser livres, o diabo te combaterá. Por isso, a única coisa que tens que fazer, entrega tudo ao Senhor e fica firme e quieta. Verás como é que Deus vai te livrar em todas as batalhas que Satanás colocará no teu caminho. Se Moisés chegou a falar assim,
é porque o povo ficou tão agitado. Moisés, por fim, lhes disse. Moisés, porém, disse ao povo, porque o povo estava agitado, disse que não temais, estai quietos. Não estejamos agitados porque alguma situação na vida não corre bem. Não faças isso, irmão. Fique em estado de consagração, de oração e quieto, confiante que o Senhor certamente livrará desta condição na qual estou passando na vida. O Senhor libertará tudo que na qual sinto como impedimento hoje, porque os tipos nunca falham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você que é crente, crê que Jesus Cristo é o mesmo até nessa manhã, então saiba que as lutas, as dificuldades virão, mas não desanima-te. Tenha um bom ânimo, tenha fé, tenha coragem, não temais. Essa é uma das lemas do Senhor Jesus depois da sua ressurreição. Constantemente dizia: não temais, não temais, não temais. Então, se os erros que na qual você comete te leve a temer, te leve a ter medo, não faças isso, irmão. Irmão Branham conta-nos uma história dizendo que você já viu alguém, ou seja, alguém vai procurar emprego e esta pessoa lhe pedem para assinar com borracha, ou seja, com lápis, e lhe dão borracha, ele nega a borracha, ele diz: não, não comete erros. Disse: não, nós aqui não vamos te empregar porque não comete erros, não. Se você não comete erro, então não faz nada. Amém? Se você não comete erro, então não faz nada. Porque você é humano, sempre cometerá. Como você vai dizendo que não comete erros? Isso é impossível. Então, nesse âmbito da ideia, nós no Cristo Jesus cometemos erros, mas esse erro não pode levar no estado de medo. Claro, deve tudo deixar na conta do Senhor, porque você não faz isso pela vontade própria. Eu estou falando de erro, não estou falando de incredulidade. Porque a incredulidade é o que você faz propositadamente. O pecado avisado, que você sabe, isto é mal, isto é feio, e você continua a fazer isso. Nós não chamamos erros, nós chamamos a incredulidade. Isso um crente não comete. Portanto, se haverá mais um tempinho na presença do Senhor, posso detalhar o que é a incredulidade perfeitamente. Isso ajudaria pessoas que pretendem crer na palavra de Deus para parar com isso. Mas para crente, o erro não pode te levar no estado de coma, de medo. Mas sim, deve tudo abandonar na presença do Senhor. Por isso, um crente não anda distraída com este mundo. Um crente, a vida dele é feita de consagração, porque ele acha que o seu gozo é o Senhor, a sua alegria é a palavra, então na qual a vida dele é um pouco reservada, não é como a vida de qualquer. A vida dele tem uma particularidade que é especial. Tem tempo para com o Senhor, tem tempo para trabalhar, tudo isso. Então, ele reflita o que ele faz para o Senhor. A sua consagração é que te ajuda a refletir a palavra de Deus. Por isso é que nós não nos consagramos. Porque se nós parássemos, nós só iremos à igreja e tudo, irmão, te digo que você será igual com o mundo. Porque o nosso corpo são fracos. Amém? A única forma de manter o corpo protegido pela palavra é a consagração, meditação da palavra, orações,
São princípios que te ajudam a manter-te próximo de Deus. E o Espírito Santo, aliás, uma pessoa cheia do Espírito Santo, esses princípios é dele. Porque o Senhor, o Espírito Santo em ti, te levará a isto. Porque o Espírito Santo só se alimenta da palavra. Nada mais, nada menos. Amados irmãos, então creiamos no Senhor. Porque você vê quando o Egito ou Israel compreenderam que tinha que crer, ali está, receberam a vitória. Parágrafo 105, o Abraham diz: não espere que as pessoas o persuadem, não espere que as pessoas o persuadam a Cristo. Porte-se como um homem ou uma dama, aceite-o e caminhe a direção à vitória. Amém. É isto o que Deus quer: soldados fortes e preparados. Talvez você não seja peso 150 libras ou 105 libras. Mas mesmo assim, você pode ser forte, irmão, e cheio de poder, se você simplesmente deixar Deus ter sua maneira. Se você deixar Deus ser ou ter a tua maneira, você pode ser forte. Você nunca pode deixar dominar pelo medo. Você tem que andar na vitória. É isto que Deus quer: um soldado fortes, preparados. Amém. Diante das situações, ele se posiciona-se firme no seu Deus. Você ouviu a história dos 3 hebreus? Shadraque, Abednego, Mechaque. Você já viu essa gente todas? Você já leu a história deles? Como é que essa gente era? Essa gente são um bom exemplo para um crente. Um crente batalhando no caminho do Senhor. O que ele fazia eles? O que ele fez? Fizeram o quê? Diante das provas, mas ficaram firmes ao seu Deus. O que ele quis? Até a morte não temeram. Melhor morrer do que adorar outros deuses estranhos. Esses outros deuses estranhos hoje não é só dobrar os joelhos, não. O que você faz, o que você coloca em primeiro lugar na tua vida, é a coisa que você adora. O que você adora? A quem que você respeita primeiro? A quem que você privilegia ter na tua vida? Será que é a palavra de Deus? Aí está. Então, os 3 hebreus deram primeiro lugar à palavra. Então, outras coisas que podiam vir atrás seria apenas uma história. Pela palavra, eles dariam as suas vidas. E o fizeram. Você viu como é que o Senhor Deus livrou-lhes? Viu? Nos últimos dias, nas últimas horas. Meu irmão, minha irmã, pouco importa o tempo no qual o irmão está passando. Não tenha medo nenhum. O diabo é um ameaçador. Apenas para te mexer, para ver se realmente você é seguro. Para ver se a tua casa realmente foi construída, o alicerce, o fundo realmente, o alicerce foi bem fundo. Se foi bem fundo, ele vai mexendo, nunca vai cair. Aí está. Então crie bases na palavra do Senhor. Esteja-te firme, sabendo que o Senhor está tomando o controle de você. O Senhor sempre tomará controle de qualquer um dos seus filhos. Amém? Então não te preocupe, não tenha medo nenhum de tudo que pode acontecer na tua vida. Fique firme, como os 3 hebreus ficaram firmes na vida deles. Até a morte. Vê lá o diabo para fazer as coisas mais piorar neles. O que fizeram?
Passaram alguns soldados em frente, só a chama do fogo antes de entrar na fornalha. Aqueles soldados morreram. Mas os 3 hebreus, isso não lhes diziam nada. A ti, a prova te diz algo? Ou então é a palavra do Senhor. Deus abençoe. Boa meditação peço a ti. Boa compreensão. Que a luz de Deus, o Espírito Santo, possa iluminar o teu coração, de compreender que nós não somos apenas fanáticos, nós realmente servimos a um Deus vivo, e esse Deus vivo espera que você primeiro possa dar alguns passos para Ele, depois mostrar a sua mão na tua vida. Senhor abençoe.